Olá, meus amores, boa noite. A gente vai fazer 1 Samuel capítulo 8 e já vamos iniciar. A gente sempre dá uma entradinha, faz uma entradinha, né? Uma introdução, desculpa, uma introdução, mas a gente já vai iniciar, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração para agradecer a Deus por esse momento que a gente está entrando na palavra dele e pedir a proteção dele. Vamos lá, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor está aqui nos alimentando espiritualmente. Obrigada porque o Senhor nos colocou juntos aqui como igreja, meu Deus. Obrigada por essa sede, essa fome que teu Espírito nos dá. De queremos conhecer mais a sua palavra. De queremos beber mais da água da vida. Da água da vida, Senhor, a água que não para de jorrar, do alimento, Senhor, que não nos causa fome, alimento que não nos deixa morrer de fome, Senhor. Mas nós sentimos a vontade e a necessidade pelo Espírito Santo de sermos alimentados. E é isso que a gente quer agradecer hoje. Obrigada por esse dia de hoje, obrigada pelo Senhor nos ter colocado, ter nos colocado unidos, essa oportunidade, Senhor, esse privilégio de poder te chamar de Pai. Obrigada pelo privilégio de poder abrir a palavra de Deus e entender o que ali está escrito pelo autor, quem escreveu, que habita em nós. Obrigada, que o Senhor nos livre contra todos os males, que o Senhor nos proteja contra todos os males, Senhor, todos os ataques espirituais, emocionais, físicos, profissionais, em todas as nossas áreas, meu Deus. Que os teus anjos nos protejam, que nenhum mal nos alcance, nenhum mal nos toque, Senhor. Que a nossa paz que vem de ti, que excede o entendimento humano, possa fazer com que a gente consiga estar sempre honrando, glorificando, agradecendo ao seu nome, a tudo em nossa vida, dar graças a tudo como o apóstolo Paulo nos ensina através dos seus ensinamentos, porque é o que o Senhor pediu para que fosse escrito, o Senhor escreveu para que a gente pudesse ter acesso a essa bênção. Que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor possa me usar por as palavras corretas nos meus lábios e que a gente possa ser edificado pela nossa leitura de hoje. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, palavra consagrada a Ti. Amém. Vamos lá. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso e seus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Então, veja, o povo já estava com medo, porque Samuel já estava ficando mais velho, Samuel não ia conseguir, né, viver, obviamente, para sempre. Eles não tinham nenhum líder, não tinham nenhum rei, não tinham nenhum profeta, então eles pediram a Samuel para que ele pudesse nomear um rei, já que os filhos dele, que seriam sucessores, não andavam de acordo com as palavras de Deus, não representavam a Deus, não passavam a segurança para eles de que eles, obviamente, pudessem ficar sem alguém, né? É óbvio que nesse momento a gente entende. Porque, tudo bem, se eles sempre tinham, né, uma pessoa para cuidar, se eles sempre tinham uma pessoa para falar com eles através de Deus, se eles sempre isso, se eles sempre aquilo, que a gente entende? Tudo bem eles pedirem para ter um Deus, então, né? Para ter desculpa, um rei. Mas, quando se tem um Deus, você vai até ele, você recorre a ele. E o mal dessa geração aqui, o mal deles ali, é que eles não recorriam até Deus. Então, eles viam um ser humano saindo e já ficavam com medo. Não, vai ter que ter alguém para falar com. Por que que eles mesmos não seguiam? Por que que eles mesmos, né, não obedeciam a Deus, não clamavam a Deus, não, como é que diz, não honravam a Deus para que eles não precisassem de Samuel, por exemplo. Não tinha isso, né? Então, Samuel, obviamente, ouvindo tudo aquilo, não tinha o que fazer, ele entendeu que né, o povo estava com medo dele morrer, ficar sem e tudo mais, né? Então, eles foram lá e pediram. E aí, o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Olha o que Deus fala. Imagina você ouvir Deus falando isso. Então é óbvio que a gente consegue entender que eles estavam com medo, que isso e aquilo outro, mas a gente está falando de um povo que tem Deus. A gente não está falando de um povo da nação que estavam com vários deuses, que os deuses que não respondem, que eles fariam promessas, que eles fariam sacrifícios, que eles faziam isso e aquilo outro em relação ao caminho deles espiritual, né? Ou ao caminho deles físico, qualquer coisa, eles precisavam da direção de Deus.
mas eles não clamavam a Deus, eles não chamavam a Deus. Então, quando Deus fala para eles, olha, para Samuel agora, né? Veja bem, responde a tudo que eles estão fazendo. Se eles querem um rei, dê um rei. Porque eles não rejeitaram a você, que ainda não está morto, que ainda não morreu, né? E que já precisam de um rei, como as outras nações. É o que eles falam aqui. Eles falam como as outras nações, né? A gente acabou de ler no versículo 5. Então Deus fala, eles não rejeitaram você, que está quase velho, né? Desculpa, que está quase já está no final da vida e tudo mais. Rejeitaram a mim como rei. Não me chamavam de rei, não me chamaram de rei, não me chamaram para ser o rei deles. Eles quiseram que a nação escolhesse. Então dê tudo a eles. Assim como fizeram comigo, isso aqui tá em roxo, gente, em lilás aqui, eu não sei o porquê, tá? De verdade, não fui eu. Isso aqui você vê, o meu é azul quando eu faço esse highlight aqui, né? Fica azul. Mas isso aqui é Deus falando, e eu acho que se tá com essa cor aqui é por algum motivo, que realmente eu não toquei nisso. Então Deus fala, assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você, Samuel. Agora entenda-os, atenda-os, desculpa, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Então Deus está colocando a ordem, né? Deus está dizendo, olha, vai lá, mas diga para eles, tá? Que os direitos, desculpa, diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Então, quais são os direitos que o rei vai ter? Porque Deus, ainda assim, com toda a sua misericórdia e amor, está entregando um rei a eles porque eles querem. É óbvio que vai ter consequência? Vai ter consequência, obviamente, porque a gente vai ver o rei Saul. E o que o rei Saul fez, né? Mas Deus, com toda a sua misericórdia, e entenda isso na sua vida. Entenda essa misericórdia atuando na sua vida, não só aqui. Com toda a misericórdia, em todos os âmbitos da sua vida. Com toda a misericórdia, o que que Deus faz? Ele vai lá e escolhe Davi, depois de Saul, para ser rei. Então, eles não precisavam de um rei. Eles não tinham que pedir um rei. Eles nunca precisaram de um rei. Deus sempre. Eles precisavam de profeta para falar através deles, sim, né? De juízes para poder liderar as questões, liderar o povo, tudo bem, mas rei, para ser rei do reino de Deus, para comandar o reino de Deus, os exércitos de Deus, tudo de Deus, né? Então ele fala que isso aconteceu. E aí Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhes pedindo um rei, dizendo: Isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente de seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1.000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, e fazer a colheita, e fabricar as armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Ou seja, ele está separando aqui os cargos e dizendo: olha, os filhos de vocês vão se alistar e as mulheres de vocês vão ficar com a outra responsabilidade, que é dar alimento a esse povo, que é servir a esse povo, né? Todos eles. E também, obviamente, perfumistas que fazem, né, as essências e tudo mais. Tomará de vocês o melhor das plantações, porque ele é rei. Então, como ele sendo rei, o que que ele vai ter? Ele vai ter o melhor das plantações, os impostos vai todos para ele, as coisas vão todas para ele, e Deus vai continuar, obviamente, né? Porque Deus não muda a palavra dele, com o dízimo sendo dele e tudo mais, né? As ofertas, os holocaustos. Mas Deus está dizendo que uma outra pessoa agora vai tomar deles. Então, ele vai tomar de vocês o melhor das plantações que viria para mim como seu Deus, né? E das vinhas, dos olivais, e dará aos criados deles. Nessa época, dar para os criados deles é como se fosse algo assim, porque em ordem de hierarquia, né? Era você, como é que disse? Você servir uma outra classe, né? Sócio deles, né, naquela época, social deles, e vocês estão rejeitando o Deus de vocês, então agora vocês vão dividir as coisas todas com esse rei, e não vai ser mais a mim
que libertei vocês, que trouxe vocês, que salvei vocês, que perdoei vocês, que isso com vocês, que blá 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 com vocês, que tudo com vocês. Então agora vai ter um rei que vocês vão ter que dar o melhor de vocês, os seus filhos, as suas mulheres vai servir o rei, as suas plantações, tudo para servir. Se vocês querem um rei, vocês vão ter um rei. É isso que Deus está dizendo, né? Tomará 1/10 dos cereais e dos impostos, né? Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e os dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos. Isso não acontecia. Deus não fazia isso antes, né? O que ele fazia era subsidiar a vida dos sacerdotes, né? Dos levitas. Por quê? Porque a gente sabe que o sacerdócio, né? Era algo importante, era como se eles estivessem vivendo e trabalhando para Deus. E o pagamento do trabalho era, né? Eles não pagarem terra, eles não irem para a guerra, eles tudo isso. Então, o que Deus está dando para eles aqui é o seguinte: vamos então ser justos, ao invés de vocês darem ao seu rei vocês vão dar agora para o rei de vocês que vocês escolheram, né? E naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Sabe quando mãe diz que você não é todo mundo? É isso aqui. Você não é todo mundo. É isso. Então, já que vocês querem ser como todas as outras nações, tudo bem, mas Deus estava dizendo, vocês não são todo mundo, né? Vocês não são como as outras nações, vocês são santos. O que que é o santo? Separado à parte. Vocês são santos, separado à parte para mim, vocês são meus. Mas eles querem um rei. Então ele está dizendo, seremos como, eles estão dizendo para Deus, para Samuel, né? Não, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará, como se Deus não tivesse feito isso e sairá à nossa frente para combater nossa batalha, como se nossas batalhas, como se Deus nunca tivesse feito isso. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para sua cidade. E aí finalizamos o capítulo de hoje. Amanhã a gente volta para a Glória do Senhor Jesus com o capítulo 9. E a gente vai ver como vai ficar essa história, mas que triste, que triste, que triste, que triste ver assim, e ver como eles, como é que fala, como eles trocam Deus, né? E põem um rei, é o que a gente tem que ter cuidado na nossa vida. A gente não achar que a gente depende de uma figura política, uma política que eu digo, não política de política, mas uma figura política ou uma figura econômica, uma figura, né, uma figura de poder que eu digo, no sentido da gente primeiro só recorrer a eles, ou depender deles, ou de qualquer outro ser humano, quando a gente tem ele, quando a gente tem Cristo, quando a gente tem o Espírito dele habitando em nós. Deus em Santíssima Trindade habita em você com o Espírito Santo dele. Então, quando a gente não ora para ele para buscar orientação, a gente vai em outros lugares, ou liga para alguém, ou procura outra pessoa, ou esquece dele, é como se a gente estivesse rejeitando o poder que ele tem de nos guiar, de nos direcionar, de nos proteger, de nos abençoar. E aqui é a mesma coisa, não se enganem só porque a gente está lendo o Antigo Testamento, achando que, não, faz muito tempo, não tem nada a ver com a nossa história. Tem a ver, põe nos dias de hoje. Imagina a gente ter o Espírito dele habitando na gente. Imagina Jesus vivendo, o Espírito de Jesus vivendo dentro de nós, para a gente pedir orientação, para a gente pedir ajuda, para a gente pedir direção, para a gente pedir oração, para a gente pedir socorro, para a gente pedir um sentimento de abraço, para a gente pedir milagres, para a gente agradecer, para a gente louvar, para a gente. Imagina a gente fazer isso com outras pessoas ou outras crenças ou a gente endeusar pessoas, a gente colocar em pedestal parceiros, parceiras, filhos e filhas, e esquecer de ir naquele que é o nosso rei, que morreu por nós, que nenhuma dessas pessoas morreriam por nós como ele fez, como ele morreu, como ele salvou, ninguém salvaria. Você pode até dizer assim, a pessoa X morreria por mim, a pessoa X faria por mim, mas nenhuma daria a sua vida, o seu sangue por um pecado seu. Ele fez por tudo seu, por quem você foi, por quem você, como é que diz? O seu antigo, né? E isso é algo que a gente precisa entender, que ninguém pode substituir Jesus, ninguém pode substituir a direção que ele nos dá, ou o papel presente que ele nos dá. Então, antes de você ligar para pessoas, profissionais, amigos, amigas,
busca ele, faz uma oração. Se você quer ligar para alguém, pedir ajuda, ou uma pessoa profissional, ou na área profissional, ou você quer ligar para um amigo, você quer ligar para o esposo, para a esposa, para qualquer pessoa, para filha, antes faça uma oração. Senhor, vou ligar para a pessoa, mas eu quero que o Senhor me guie, que o Senhor me direcione. Quero que o Senhor use a pessoa para a qual eu vou pedir ajuda. Eu quero que o Senhor fale comigo através daquela pessoa. É pôr ele onde ele pertence, que é o centro, é o núcleo, é o principal na hierarquia das nossas vidas, da nossa vida sentimental, emocional, física, pessoal, profissional. É ele. Ele nos deu tudo que você tem. Se você se olhar no espelho, tudo que você vê ali foi ele que te deu. Sua força, sua beleza, seu coração, seus olhos, sua mente, sua pele, seu ouvido, tudo foi ele quem te deu. Então vai até ele, porque ele é o rei. Primeiro nele, depois nas outras pessoas. E de forma que eu digo assim, mas aí tá, eu não posso falar com ninguém, você pode falar o que você quiser, mas como a gente acabou de falar, faça a oração primeiro. Primeiro busque a ele é o seu rei. E depois você busca outras pessoas, né? O que eles não fizeram aqui, não buscaram a Deus, não disseram, Senhor, Samuel, você pode perguntar para Deus se nós precisamos de um rei, se nós podemos pedir um rei, se nós queremos um rei. Olha o que Deus fala. Eles me rejeitaram como um rei. Imagina Deus que criou, que tirou eles do Egito, que fez cada detalhe desse mundo que a gente vê, a árvore que a gente vê, o poder da árvore de nos criar oxigênio, tudo que a gente tem, Deus nos deu e a gente rejeita porque, a pessoa mais importante, ou isso aqui é mais importante, minha ideia, meu plano, meu isso, meu aquilo, deixando ele de fora. Então, inclua ele nos seus planos, nas suas batalhas, nos direcionamentos que você precisa ter, onde você se sente perdido, perdida, inclua ele, porque ele é o seu rei, ele é o seu prefeito, ele é o seu presidente, ele é o seu pastor, ele é o seu melhor amigo, ele é tudo seu, tudo, ele vai representar tudo para você, e mais do que qualquer outra pessoa, né? E é isso, tá bom? Então fiquem com Deus, amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a honra e glória dele, com o capítulo 9 e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo!